Glórias a Deus, aleluias, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma noite, glória a Deus, mais uma live, mais uma palavra de fé da parte de Deus, né, para a vida de cada um de vocês, que nesta noite a palavra possa te abençoar, te edificar, que nesta noite o Senhor possa falar o teu coração, glória a Deus por isso, mais um dia, né, pela força que o Senhor nos deu, pelos livramentos, glória a Deus, toda a honra, toda a glória é dada para Jesus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, a gente tem que ser grato todos os dias ao Senhor, pelo que Ele é nas nossas vidas, não pelo que Ele faz, porque Ele pode todas as coisas, aquilo que é necessidade para você, aquilo que você está precisando, necessitando, se você colocar nas mãos do Senhor, crendo, Ele vai fazer na tua vida. Se você crê neste poder, o poder dele opera na tua vida. Jesus é bom, meus irmãos. Ele tem cuidado de nós. Jesus te ama. Jesus é na tua vida. Não importa a luta que tu esteja passando. Não importa o que você esteja precisando. Continue confiando neste Deus, porque Ele é fiel. Ele não te deixa só. Ele não vai te deixar só em momento algum. Deus está nesta luta, Deus está nesta peleja, Deus está nessa situação que tu está passando, mas Ele vai te dar vitória, porque Jesus venceu o mundo por mim e por você, e nós na presença dEle, com a força que Ele nos dá, vamos vencer também, porque a palavra diz que somos mais que vencedores na presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em João 19, onde a palavra diz assim. O próprio Jesus diz: eu sou o rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve as minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes que, por costume, que eu vos solte alguém. Porque ocasião da Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus. Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilato, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo-se uma coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça e lhe vestiram de uma veste de púrpura. E disse: salve, rei dos judeus, leva-lhe. E levaram muitas bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui, trago, foram para que sabia mais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinho e as vestes de púrpura. Disse-lhe Pilato: eis aqui um homem. Vendo, pois, os príncipes dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica, crucifica. Disse-lhe Pilato: tomai vós, crucificais, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe o judeu: nós temos uma lei, segundo nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Oh, meu Deus, glória a Deus. Aqui foi quando pegaram Jesus, né, meus irmãos, para crucificar. Ainda assim, sendo cumprida a palavra de Deus na vida dele. Olha o que ele suportou por mim e por você. Olha o que ele aguentou por mim e por você. E ele, Jesus, em momento algum, questionou, reclamou. E ele foi fazer a vontade do Pai. Ele foi passar por tudo isso para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele, por causa da minha vida e da sua. Jesus, ele nunca
saiu falando quem era ele, anunciando quem era ele, se amostrando, se exibindo. Ele não tinha crime algum, ele era inocente, né? Ele era limpo, e ainda assim ele foi pego. As pessoas preferiram soltar Barrabás, que era salteador, que era ladrão, e levou Jesus, que era inocente. Tá igual hoje em dia, no mundo que a gente vive, aonde os que é errado, aonde aqueles que erram, né, se faz de inocente e é liberado. Tem aquela saidinha, né, da prisão em época festiva. Aqui o exemplo, né, soltou um ladrão, um salteador, para poder prender Jesus. Mas em Jesus eles não viram crime algum, porque Jesus era inocente. Jesus não tinha cometido crime nenhum. Eles não sabiam que ali tudo era um propósito de Deus. Tinha que acontecer. Jesus sabia que tudo ali era para a glória de Deus, né? Mas aqueles que estavam fazendo tudo aquilo, eles não sabiam. Eles duvidavam que Jesus era filho de Deus, né? E fez o que fez achando que Jesus estava mentindo. Hoje as pessoas, elas servem a Deus. Deus dá unção, Deus dá dom, né? Deus dá a palavra, Deus dá autoridade e poder. E tantos aí que não tem essa simplicidade que Jesus teve, né? Sai anunciando quem é, sai falando o que sabe fazer, sai anunciando, se amostrando. Hoje tem pessoas que Deus dá uma unção, tá com o nariz empinado, tá com o nariz lá em cima, achando que é a última bolacha do pacote. E Deus não gosta de pessoas assim, orgulhosas, nariz empinado, porque senão Deus abate. Jesus é muito simples, né? Jesus é manso. Ele não saiu se exibindo aqui em momento algum, gritando que ele era filho de Deus, que ele é rei. Ele disse: eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha verdade, a minha voz. Então, quando a gente vive na verdade de Deus, né? Quando a gente conhece o poder de Deus, a gente vai dar ouvido à palavra de Deus. Quando a gente quer de Deus na vida da gente, a gente escuta. É tão lindo quando a gente fala algo de Deus para alguém, que ela ouve, que ela toma posse da palavra, que ela se alegra com aquilo que ela recebeu do outro irmão, né? E Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. E em nenhum momento Jesus saiu gritando: eu sou filho de Deus, não me mata não me chicoteia não bote essa coroa de espinho na minha cabeça não. Jesus sofreu calado, né? Ele sabia que ali era para a glória de Deus. Muitas vezes a gente passa por um problema, uma situação, sai gritando para os quatro cantos do mundo, anunciando para um e para outro o que a gente está passando. Não sabe ir para Deus, somente para Deus, colocar aquilo ali, aquela situação nas mãos do Senhor, né? Para que Deus venha resolver, para que Deus venha fazer. Às vezes conta seu problema para pessoas erradas. Às vezes Deus falou algo, Deus prometeu algo, sai anunciando para todo mundo, sai falando. Jesus aqui era inocente, ele era simples, ele se calava. Ele não saía anunciando quem ele era. Aonde ele chegava, as pessoas que sentiam, que percebia quem ele era. Pelo falar dele, pela pregação dele, pelos ensinamentos. Os servos de Deus hoje, alguns, têm que pegar esse exemplo de Jesus, chegar nos lugares, deixa que as pessoas vejam quem são elas. Às vezes, a gente somos servos de Deus, não podemos negar Jesus em lugar nenhum. Mas para que as pessoas elas vejam Deus nas nossas vidas, para ela ver verdadeiramente que a gente serve a Deus, a gente chega quietinho nos lugares, passa a palavra, diz de Jesus, mas deixa que ela enxergue em nós a presença de Deus, o poder de Deus. Porque tem muitos servos que tem uma unção, Deus dá dons, e se exibe, se amostra, aonde chega, né?
Acha porque Deus deu unção, acha que é o bambambam, que pode tudo, que fala tudo, que só ele que opera, só ele que ora, só ele que... Não, temos que ser simples igual a Jesus, temos que ser exemplo de Jesus, ser semelhança dele. E a gente, muitas vezes, a gente passa por essa situação da gente estar corretamente nas coisas, fazendo as coisas certas e sempre ter acusações para nós, em cima de nós. Sempre tem alguém que vai nos olhar, nos acusando de alguma coisa, né? Sempre vai ter alguém para falar mal da gente, para levantar falso contra o servo de Deus. Aqui o exemplo da palavra, Jesus era inocente, mas mesmo assim eles não liberaram, Jesus foi levado. Eles preferiram soltar Barrabás, que era todo errado, que fazia tantas coisas horríveis, né, diante dali. E Jesus que foi para o lugar que Barrabás tinha que estar, mas Barrabás foi errado, fez tanta coisa e foi liberado. E Jesus, que eles viram em Jesus, não viu erro nenhum, não viu crime nenhum, não tinha nada ali para acusar Jesus. E ainda assim Jesus foi para a cruz, foi crucificado. Então, meus irmãos, a gente quando passar pelas nossas situações, nossos problemas, nossas lutas, antes da gente chegar a soltar o quatro ventos, falar para um e falar para outro que não pode resolver, que não pode entrar na nossa situação, fala para Deus, chegue para Deus, fala, coloca nas mãos dele, porque ele é fiel para fazer, para mudar, para transformar nossas vidas. Às vezes a gente coloca nossas vidas, fala a nossa situação para quem não pode fazer nada. E Jesus está aí para nos ajudar, para nos socorrer. Quantas pessoas nos olha para nós, né? E nos aponta, nos acusa, né? Nos julga, mas não nos conhece, né? Sabe que somos servos de Deus, mas muitas vezes julga, olha para a gente e nos aponta, né? Nos condena sem nos conhecer. Aqui, aqueles que fez isso com Jesus não conhecia Jesus, tinha raiva daquilo que Jesus falava, que era verdade, pregava a verdade. Jesus, aonde chegava, chamava atenção. Jesus, aonde chegava, ele ensinava, ele pregava, né, a palavra, falava dos ensinamentos de Deus para cumprir ali a vontade de Deus. Então, por que nós, como servo de Deus, não podemos ser semelhança de Cristo? Chegar nos lugares, sim, pregar a verdade, falar a verdade. Aonde tiver pessoas incomodadas, é porque ela vive debaixo da mentira. Quando você fala de Deus para alguém, que ela contesta, que ela briga, é porque ela não vive na verdade de Deus. E ela vai achar erro em você, ela vai te apontar, ela vai te condenar. Muitas vezes você chega em um determinado lugar, você se comporta bem, você fica quietinho ali no seu canto e as pessoas estão de lá te julgando. Muitas vezes porque você não participa daquilo, ali que está naquele meio, você está no seu canto afastado, porque você está vivendo a verdade de Deus, você não vai compactuar com aqueles erros ali, e ainda assim as pessoas lhe olham com um olhar de acusação, com um olhar de condenação, de que você é que está errado. Porque hoje, meu irmão, o que é certo parece errado e o que é errado parece certo. Mas se a gente permanecer na verdade de Deus, a gente não vai se enganar. Deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser falar. O importante é que estamos na verdade de Deus, vivendo a verdade, na obediência com o Senhor, praticando a palavra. Quantas vezes eu e minha família chegamos na igreja, né? E a gente sentadinho ali no nosso canto, e a gente fica mais observando, a gente é mais de ficar observando, de escutar, do que falar. A gente só fala quando Deus nos manda, quando Deus nos dá uma palavra. A gente não fica de tererê, quando chega na igreja, a gente fica ligado nas coisas de Deus. A gente medita na palavra, temos rotina de oração, temos a nossa leitura bíblica todos os dias, que chova, que faça sol, a gente está com a Bíblia na mão, todo mundo dentro daqui da minha casa é assim. Cada um pega a sua Bíblia e vai para a palavra, buscar entendimento da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus, para que quando a gente viver na verdade de Deus, meus irmãos, para quando a gente chegar nos lugares desses, não ter pessoas igual a Pilatos, não ter pessoas, né,
que vai nos condenar, querer nos enforcar, querer nos chicotear, como fez com Jesus. Porque o que a gente pratica certo, faz de certo, as pessoas acham que é errado. Então, por as pessoas verem a gente quieto ali no lugar, só observando, as pessoas já olham para a gente nos apontando, né? Querendo saber por que a gente é assim, por que a gente fica quieto assim, por que a gente não se enturma, não está naquela rodinha ali, não está naquele meio ali, participando daquele disse-me-disse. Eu detesto, minha irmã, chegar numa igreja e estar sentada ali para ouvir a palavra e ter irmã do meu lado de cochicho, de fala, de disse-me-disse. Eu detesto, eu gosto de chegar e sentar, ficar quietinha ali no meu canto, ligada na palavra de Deus, na pregação, para ver o que está pregando ali procede da palavra, né? Para ver se Deus ali está usando aquele vaso, se ele não está acrescentando nem diminuindo a palavra de Deus. Então a gente tem que estar ligado nas coisas de Deus. E quantas vezes eu e minha família chegamos em determinada igreja, porque a gente visita as casas, né, as igrejas, e de ver pessoas ali, em vez de estar ligada na palavra, antes de começar a pregação, e tá falando de coisa de nada a ver, quando não é de comida, é falando da vida dos outros, é falando de um problema, em vez de estar ligada ali em oração, né? A casa de Deus, a gente vai para ouvir a palavra, ouvir uma pregação. Como é que você vai ouvir de Deus? Você dentro de uma igreja está de tererê, tererê. Então você tem que viver sim na verdade de Deus. Quando você vive na verdade de Deus, obedecendo a palavra, você chega nos lugares desses e você fica quieta, calada. E aquelas pessoas que estão praticando o erro, estão falando as coisas erradas, tá no disse-me-disse, acha até que você é santinha demais, que você se acha religioso demais. Aí vem as acusações, né? As condenações. Aqui não foi diferente com Jesus, né? Com a gente não é diferente também. Quando a gente chega em um lugar que a gente fica na posição que Deus quer que a gente fica. Não é errado conversar com o irmão, né? Trocar experiência, falar de Deus. Mas chegar na igreja, meu irmão, para ficar conversando coisas que não tem nada a ver com o que você vive com Deus, não adianta, não te edifica. Então a gente tem que estar ligado mesmo nas coisas de Deus, né? E glória a Deus pela palavra, que foi tudo que Jesus passou por mim e por você. Temos que dar glória, temos que dar graça, temos que fazer a vontade do Pai, temos que obedecer sim, porque o que Jesus sofreu por mim e por você não foi pouco, né? Tudo aquilo tinha que se cumprir sim, porque foi a vontade de Deus. Mas Deus fez isso com o Filho, por amor a nós, né? Para que a gente fosse salvo, para que a gente vinha até a nossa salvação, né? Para que a gente vinha se limpar dos pecados, das enfermidades. Tudo Jesus morreu por mim e por você. Tudo que ele sofreu foi por nós. Então temos que dar glória a Deus, temos que glorificar este nome. Aonde a gente chegar, a gente tem que fazer valer, né, o nome de Deus, tem que glorificar o nome dele, porque ele é digno de glória, de toda honra, de toda glória, por tudo que ele sofreu por nós, né? Deixar de falar tanta bobagem, errar tanto e viver a verdade de Deus, praticar a palavra, né? Pregar a palavra de Deus como tem que ser pregada. Hoje as pregações não prega mais, né? Perdão, arrependimento, salvação. Hoje as pessoas acham que ela se converteu, elas já estão salvas. Fique achando que para você ser salvo, o caminho é longo. São muitos atalhos que você tem que passar. São muitas coisas que você tem que se desviar, né? Não é simplesmente você morreu para o mundo, nasceu para Cristo que você já está salvo. Não é simplesmente você se converteu que você já está salvo. Tem pastores aí que na igreja que só porque você já é batizado, não se preocupe não, você já está salvo, acabou, você já é nova criatura. Continue praticando o erro, fazendo coisas erradas, não se endireite não, convertido. Continue fazendo as coisas velhas, as coisas do mundo, obedecendo Satanás, fazendo a vontade de Satanás dentro da casa de Deus, para tu ver que tu vai chegar à tua salvação. Não vai. A palavra de Deus é bem clara. O caminho é estreito. Só isso aí a gente tem que se endireitar todo dia, se firmar na palavra de Deus, andar na verdade de Deus, obedecer a palavra. Amém? Glória a Deus.
Que Jesus abençoe a vida de vocês. Medite lá em João 19, que Jesus vai continuar falando ao teu coração. Deus abençoe.